E aí, gente, tudo bom? Mais um podcast aqui da Ability. Ano de eleição, né, João? Ano de Então, eleição e é chegado o momento de nós cobrarmos dos nossos políticos, nossos candidatos, né? Que apresentem as suas propostas, principalmente para o nosso segmento, né, Marcondes? exatamente. Então a gente tem um convidado aqui. Todo nosso convidado é especial, ele não seria diferente, que é pré-candidato a deputado estadual aqui em Pernambuco. Antes da gente dizer quem é o candidato, eu peço para que você se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe nosso material. Muito conteúdo voltado para o segmento condominial. Bem, a gente está aqui hoje com o Nelson Monteiro, né, Nelson? Prazer sempre estar com vocês aqui. Nelson, obrigado por ter recebido o nosso convite aí e tá participando aqui do nosso podcast, dizendo suas propostas, o que é que você vê aí no nosso segmento que pode ajudar a melhorar um pouco da nossa convivência. Quando eu falo de condomínio, a gente fala de uma forma geral, né, João? Fala da sociedade em peso, né? Porque Exatamente. quem está nos condomínios, os condôminos que ali residem, faz parte da sociedade se não fosse, vamos dizer assim, a maior quantidade, né? E um dos grandes motivos, Nelson, que fez com que nós não lhe convidássemos para participar desse podcast é pela matéria que você fez, a reportagem que você fez, né, falando sobre a questão da segurança ou a falta de segurança no nosso estado, né? Condomínios estão sendo invadidos, né, e a gente não vê nenhuma iniciativa por parte do poder público e os nossos seguidores começaram a nos cobrar e pedir para que, vamos dizer assim, cobrasse e chamasse você para lhe ouvir. Quem é Nelson Monteiro, né? Quais são as propostas dele, qual é a ideia dele, né? Qual é a visão política dele. Nós sabemos que você já foi candidato a vereador, A deputado também. a deputado também, né? 2018. Mas, bom, sobre isso você mesmo fala. Bom, Nelson Monteiro é um homem simples, é um homem que veio lá de baixo. Quando eu falo lá de baixo, é que se identifica com a sociedade mais de baixa renda mesmo, nas zonas especiais de interesse social. Recife hoje é uma cidade de 1.600.000 eleitores, né? Passa aí de 3 milhões de habitantes, e metade da cidade do Recife são essas zonas especiais de interesse social. E o engraçado é que nessas zonas também tem condomínios, né? Tem condomínios que são aqueles habitacionais aí feitos pelo governo, né? Ou do estado, ou governo federal, ou municipal. Então, assim, o condomínio é aquele amontoado de padrões de unidades habitacionais e também tem nos bairros nobres e nas zonas especiais. Então, assim, vivendo nessa, digamos assim, realidade, a gente percebeu que o setor de déficit habitacional do Recife era muito grande e Recife é uma cidade abaixo do nível do mar e está crescendo muito e está crescendo verticalmente. Por isso que é importante a gente falar sobre a política do setor imobiliário também. Então, a política econômica do Brasil estava muito ruim, né? E aí me interessei em falar sobre política. E aí a gente criou dois mecanismos, que justamente você viu essa reportagem, que é o Plantão Pernambuco e o Plantão Recife, onde a gente gravou aí 94, 95 reportagens e denunciando a omissão, muitas delas, do poder público, tanto municipal quanto estadual e até federal. Me lembro que eu gravei sobre a CBTU e é uma autarquia aí do governo federal, a Companhia de Trânsito, Companhia Brasileira de Trânsito, de Trens Urbanos. Você também é presidente do Endireita Pernambuco, não é isso? Isso é um movimento social de direita. Vale lembrar que direita são aquelas pessoas que pensam no Estado menor, ou seja, que o Estado intervenha na vida privada o mínimo possível. Esse é o modelo ideal de pensamento, né? Hoje eu acho que o Estado brasileiro é muito grande, muita gente lá trabalhando com cargos comissionados. Aquele dinheiro era para ser gasto diretamente na saúde, né, na educação, na segurança e principalmente na moradia, que é direito de todos, como diz a Constituição. Bom, e nesse sentido, né, nós que, vamos dizer assim, mitigamos aí na área condominial, né, na área imobiliária, como é que você consegue enxergar hoje a questão da segurança pública do nosso Estado? Primeiro a gente Né? precisa entender como é que um político de esquerda pensa a segurança. Então ele acha que a segurança pública é um problema só do Estado.
e do Estado, o ente federativo. Quando você fala um político de esquerda, você está se referindo às pessoas que estão hoje no poder no estado de Pernambuco? Não só hoje, mas como há 30 anos atrás, a gente só tem político de esquerda. Ou seja, que acredita no Estado grande, inchado, e de que só quem pode proporcionar segurança real é o Estado. Mas a própria Constituição Federal diz que, no artigo 144, que a segurança é dever de todos, obrigação de todos. É dever do Estado, mas quando fala do Estado é no sentido aí, lato sensu, aquele sentido mais amplo, que é o Estado brasileiro. Ou seja, o município tem que tratar de segurança, o Estado, como ente federal, da União, né, e até o Distrito Federal também tem ali uma situação diferente com as suas polícias legislativas. A gente observou nessa reportagem que você fez, Nelson, que foi na área de Setúbal que você atuou, não foi isso? Setúbal. E você identificou que o índice de criminalidade aqui estava bem acentuado, né? Na verdade, o índice em Pernambuco cresceu, ou seja, fruto da má administração da atual gestão, que já vem há um bom tempo. Desde a época de Eduardo Campos, ele começou a fazer o Pacto pela Vida, deu um sinal aí de redução, mas só veio caindo ano após ano. Então, assim, para você ter uma ideia, no Brasil, com esse novo governo de Bolsonaro, a gente pode dizer assim, caiu os números, né, de homicídio. Ou seja, você fala no Brasil no Brasil por inteiro. No Brasil por inteiro. Então, o que é que acontece? Caiu o número de homicídio e Pernambuco aumentou o número de homicídio. Mas como assim? Coincidentemente, falando de armamento, né, se introduziu mais armas no Brasil no governo Bolsonaro. Teve uma flexibilização. Mais armas de forma legal, né? De forma legal. Se introduziu armas de fogo para cidadão de bem, né? Pra você ter uma ideia, o número de CAC foi de 250 mil para 1 milhão, passou de 1 milhão aí de CACs no Brasil, e coincidentemente caiu o número da criminalidade e também dos homicídios, mas Pernambuco permaneceu. Pernambuco hoje eu posso dizer que é o estado que proporcionalmente é o pior estado da federação. Só não é em números absolutos, perde para o Rio de Janeiro e também perde para a Bahia. Mas são dois estados que têm uma população bem maior. Proporcional, né? Proporcional hoje, Pernambuco é o pior estado da federação na questão de segurança e homicídio. Então, assim, a Bahia é muito maior do que Pernambuco e Rio de Janeiro tem uma população bem maior do que a de Pernambuco. Mas... Agora, Nelson, eu observei que você falou, que eu também tenho esse sentimento, que essa questão de segurança não só está ligado à segurança pública. Não. Eu entendo que está ligado, como você bem colocou na reportagem, está ligado às ruas sem iluminação, ruas sem calçadas, que faz a gente optar até para ir por outro local, que já é mais escuro ainda. Então, na verdade, é uma soma de... Na justiça, né? A segurança pública não quer dizer somente repressão. Aí a gente vai falar um pouco como a linguagem da esquerda, ela utiliza isso. Mas segurança pública é atividades, né, de políticas públicas para que a população se entreta, que tenha emprego, que se tenha esportes, que se tenha mobilidade. Tudo isso vai gerar uma boa segurança pública. E também que tenha equipamentos e um bom salário para as polícias, equipamentos. Recentemente a polícia, esse ano, civil, entrou de greve, até também gravei uma reportagem. Ou seja, tem delegacia que a gente fiscalizou, só não pôde expor o colega, né? Mas fiscalizou que não tinha nem água, pô. Para os caras tomarem, não tinha dormitório, não tinha nada. Ou seja, as condições de trabalho que o Estado hoje, o governo do Estado de Pernambuco oferece, são subhumanas. E questão de salários também. É difícil mesmo, né? Isso aí não tem como o policial que sai para trabalhar, não sabe nem se vai voltar para chegar em casa para ver a família, os filhos. Também é um ser humano, né? E o nível de estresse é alto. Imagine você trocando um tiro ali e tal, para defender a população. E, enfim, é um negócio complexo. E o governo do Estado, ele falha com isso atualmente. Tanto que você pega também, eu gravei na Rua da Imperatriz, ali na Rua do Imperador, que é a casa do governador, tem um Tribunal de Justiça, tem muita gente instalada ali, que poderia estar sendo encaminhada para abrigos, né? A política deveria resolver o problema da população em geral. Ou seja, tudo é um conjunto, tudo é interligado, questão de segurança. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Nelson. E eu sou um dos principais críticos, né, da gestão do governo do Estado. Eu quero até dar um crédito aí a João Campos ainda, certo? E tenho até visto com bons olhos algumas ações dele nesse sentido. E o nosso propósito aqui, na verdade, não é, vamos dizer assim,
defender bandeira A ou B. Não, não. Né? O nosso propósito, na verdade, é o seguinte, é atender os anseios do nosso público, né? São os condôminos que moram nos condomínios. Eu tenho percebido que existem muitas pessoas que estão se utilizando das ruas, estão com barracas, né? E a leitura que muita gente faz, inclusive, é um questionamento, uma pergunta que eu faço, isso tem a ver com a questão financeira do nosso país. E tem a ver também com a situação da pandemia, né, que trouxe diversas dificuldades. Mas quando você diz que, por exemplo, o governo do Estado, e eu faço essa pergunta para você, porque você como um político, né, envolvido, né, e tem essas informações, está procurando, está fazendo reportagem nesse sentido, a leitura que eu faço é que você fez o dever de casa. O que é que justifica isso? Por que os nossos governantes não fazem nenhuma ação nesse sentido? De tirar, porque aquilo ali pega mal para a imagem deles, de tirar aquele pessoal da rua, de ter um projeto social que, vamos dizer assim, que eduque, que dê moradia, que dê alimentação. O que é que você conseguiria denominar isso aí? O que é que acontece? Olha, eu não posso esperar muita coisa. Por mais que a gente não defenda a bandeira UB e tem um papo cabeça aqui, mas não dá para não criticar o PSB. Porque, veja bem, a política de lockdown foi uma política extremamente errada. Acabou com a economia de Pernambuco. Hoje Pernambuco é o pior estado, não é um dos piores, é o pior estado. Eu fui naquela rua da Imperatriz lá e metade da rua está fechada, as lojas. Ou seja, aquela rua, quem passava 2 anos, 3 anos atrás, há 6 anos, era uma rua referência e refletia o comércio de Recife ali. Ali é um PIB muito alto. Só naquela rua ali, Camalé, juntando tudo ali, né? A Guararapes, enfim. E você vê a economia destruída do estado de Pernambuco. Então, assim, eu não vejo nenhuma política pública para resolver esse problema, entende? Você pega uma DIRCOM, que é um órgão que é para tecnicamente mobilizar o Recife ali, né? É uma autarquia que organiza a cidade, e você vê que eles não organizam a cidade como deveria. Ou seja, economicamente falando, Pernambuco sofreu muitas baixas no quesito emprego, porque se fecharam lojas. Para você ter uma ideia, quando foi decretado o lockdown, isso prejudica o ambulante, o feirante, isso prejudicou, né? Vamos botar assim na linguagem no passado, aí que agora já está podendo, mas prejudicou o ambulante, o feirante, o marchante, prejudicou o motorista de aplicativo, até aquele cara que guarda o carro, guarda uma moto. Então, assim, João, toda uma cadeia produtiva de Recife foi botada por água abaixo. Então, o governo disponibilizou até um auxílio, o governo do estado de Pernambuco, mas o auxílio que eu tinha vergonha de disponibilizar um negócio desse. R$50 mensais para os alunos da rede estadual. R$50? R$50, assim, é como se fosse o lanche. Eu acho que não dá. Se você dividir 50 por 30, vai dar R$1 e pouco. E aí, vai dar para que isso? Para lanchar? Nelson, essa postura do governo do estado, né? E aí, quando você traz essa abordagem e a gente entende que é uma crítica, veja, não foi só no estado de Pernambuco que foi implantado, eu acho que no Brasil inteiro foi implantado o lockdown, não é isso? E veja, na minha leitura que eu faço, tipo como os políticos, eles não tinham um plano de ação, todo mundo, na verdade, é o seguinte, trabalhou em cima daquilo que eles entendiam que iriam funcionar na prática, e a bandeira levantada era o lockdown, porque o lockdown... Eu estou falando de lockdown, João, porque o lockdown prejudicou a economia, para que as pessoas entendam. Não adianta a gente falar de lockdown, como eles falavam, e o sistema de transporte público ser lotado daquele jeito. Imagine que as famílias aqui de Pernambuco são várias realidades, né? Tipo, 12 pessoas na família, 10, 8. Um cara só contaminado que vai trabalhar numa atividade essencial que eles classificaram, passou para a família inteira. Ou seja, ninguém era contra o lockdown, nem o presidente da República. Ô Nelson, na verdade é o seguinte, a gente somos de Pernambuco, moramos em Recife, e a gente sabe da situação em que vivemos, e que, como o João sempre conversa com a gente viajou para São Paulo. A chegada de São Paulo para Recife, eu acho que é a maior vergonha do mundo. Dentro do aeroporto tem uma favela. Então os problemas já estão bem latentes aí para todos nós. Você, como pré-candidato aí a deputado,
Quais são os projetos que você entende para esse ramo de habitação que você pode colaborar com esse ramo? A gente teve um problema agora na Palafita do Pina, teve um incêndio ali, um problema de déficit habitacional. O governo de Pernambuco, que é a Prefeitura do Recife, eles são responsáveis pela questão habitacional, porque tem a secretaria, que é a SEAB, e a Secretaria de Habitação da Prefeitura do Recife. A SEAB é do governo do estado de Pernambuco. E o que é que acontece? Muitos projetos ficavam empacados e não terminavam nunca. Um exemplo, esse habitacional em Cantamoça 1 e 2, aqui no antigo Aeroclube, aqui na Viamangue. E o que é que acontece? Aquilo ali foi gasto muito dinheiro, aquele negócio todo, fruto de mais gestões, né, que se passou pela Prefeitura do Recife, e nunca saiu aquilo lá. Ou seja, foi liberado uma quantia do governo federal atual e já está de pé o negócio. Outro exemplo, ali do Fórum Joana Bezerra, tem um habitacional Vila Brasil 1 e Vila Brasil 2, que era da época de João Paulo. João Paulo passou 8 anos na gestão, entrou João da Costa, entrou 8 anos Geraldo Júlio, né, uma eleição e reeleição, e João Campos. Está saindo agora, 20 e poucos milhões o governo Bolsonaro mandou. Então, assim, eu vejo que existe um déficit habitacional no Brasil e Recife está em mais ou menos 66 mil, né, de casas que deveriam estar prontas. Isso tudo reflete nessa organização da cidade também, enfim, em tudo, na vida das pessoas, da qualidade de vida. Então, o projeto que a gente tem que fazer melhor, Marconi, é cobrar para sair aquilo que já deveria ter saído. Porque só aquilo ali já resolveria o problema de muita coisa, tanto em Recife quanto no Pernambuco todo. Existem vários habitacionais, vários. E, enfim, existem muitas taxas altíssimas, né? O governo de Pernambuco... Deixa eu te fazer uma pergunta, veja. Desculpa até ser incisiva, é porque realmente a gente até deixa o nosso microfone aberto aí, para se algum outro candidato quiser nos procurar para debater, para que a gente possa perguntar, a gente está aberto. Na verdade, a gente quer dar voz aqui aos pré-candidatos, aos candidatos, para que a gente possa ouvir. Mas veja, é por isso que eu lhe pergunto e volto a insistir na questão de projeto, porque habitacional, eu acho que é um projeto de todo governo, de todo partido, e o pessoal até faz, tá entendendo? Se a gente for ali por trás da exposição de animais no Cordeiro, tem um habitacional que é o mundo. O próprio Inês Andreasa, que já chegou a ser o maior condomínio da América Latina, tá lá meio que administrado nas coxas. Então, só fazer habitacional, eu acho que não é uma solução, né? Não, tem que ver também as taxas. Você pega uma taxa do bombeiro, Paulo Câmara aumentou em 10,74% da taxa. No caso, esse ano, né? Esse ano. E o governo vem aumentando consequentemente, né? Aí você vai para a competência municipal, se aumenta muito ali IPTU. Ou seja, é um negócio complexo. É meio mundo de arrecadação, aí conflita com a baixa, digamos assim, situação das pessoas de baixa renda, porque não estavam exercendo suas atividades laborais, né? Suas atividades profissionais devido ao lockdown. Então, muita empresa fechou, muita empresa aí demitiu também, mesmo tendo alguns outros auxílios. Você teve empréstimo para a empresa pagar até 75% dos salários, para tentar segurar ali, mas qual a empresa que vai segurar numa pandemia de 3 anos? Sofrendo baixa nos seus estoques, enfim, depende da atividade. Então, assim, o melhor projeto para a habitação, Marconi, é zerar o déficit, mas isso é bem possível em pouco tempo. Mas enquanto mais habitacionais foram feitos, vai dar uma qualidade de vida melhor, vai organizar melhor a cidade, entendeu? E também porque é o seguinte, a gente está falando de duas realidades aqui. Os habitacionais, para as pessoas de baixa renda, que o governo financia, e os habitacionais, que são condomínios, que são as empresas privadas, e as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, que pagam pelo aquele serviço, pela segurança, que é diferente de morar numa casa ou morar no condomínio fechado. Então, são realidades diferentes. Então, o projeto para essas pessoas são um, e o projeto para as pessoas de baixa renda é outro, é ter a sua própria moradia, entendeu? Nelson, deixa eu te fazer uma pergunta. Continuando na questão habitacional, né, e aí falando da cidade num todo, a visão que eu tenho, eu não entendo de política, não sou político, né, sou empresário, e fazendo um olhar empresarial, eu não consigo entender, enxergar e ver a viabilidade. Por exemplo, veja, existem planos governamentais relacionados à habitação, certo? Mas são
um plano que, na verdade, é o seguinte, exemplo, só para entender. É um plano tipo o seguinte, de dar moradia a quem precisa, certo? Só que isso tem um custo para o Estado. Sim, Para o Estado subsidiar isso, o dinheiro tem que vir de algum canto, sim. certo? E, de contrapartida, quando você investe em moradia, você deixa de investir em outras coisas, não é verdade? Então, veja, de uma certa forma é o seguinte, é uma transferência de renda, não é isso? Que, por exemplo, existe um plano de habitação do governo, e eu lembro muito disso, que eu até participei de um evento onde foi apresentado o custo, né, que cada casa custava para o governo. Ou seja, cada casa custava ao governo R$ 82 mil, e quando você via o valor que era repassado para as pessoas pagarem, quem recebia essas casas, era na faixa de 30 e pouco mil reais, dividido em parcelas de valor insignificativo. Veja, o que é que eu entendo com isso? Eu entendo, e aí, vamos dizer assim, realmente procurando entender, eu entendo que é um projeto falido, porque você, de uma certa forma, você está beneficiando, certo? Um grupo X de pessoas... Vamos mudar esse pensamento agora. Mas é isso que eu quero mudar, eu quero entender. Vamos mudar esse Veja, pensamento. entenda o cenário, um olhar empresarial meu. Eu contratei empresas e mandei construir 4 mil casas ao custo de R$ 89 mil. Peguei essas casas e distribuí para um grupo de pessoas, para essas pessoas pagarem valor que, inferior, na verdade, é o seguinte, que não vai pagar as casas. Que não paga o valor da casa. E também vai demorar muito. Certo. Só que quando a gente traz para essa realidade, a forma de entrega dessas casas nem sempre alcança as pessoas que realmente se enquadraria nesse perfil de estar precisando, não ter moradia, né? Nós sabemos que as pessoas, na grande maioria, recebem essas casas e terminam vendendo, passando para outro. Primeiro você tem que entender o seguinte, João. Existe... Mas só para terminar o raciocínio, veja, só querendo entender o contexto geral. E partindo do pressuposto que toda a verba do governo ela vem da produção, do que o trabalhador produz, do que o empresário produz, do que as indústrias... Arrecadação de impostos. Arrecadação de impostos. Contribuição de melhoria. Subtende-se o seguinte, que existe, na verdade, vamos dizer assim, nesse projeto, uma transferência de renda que ela não é, vamos dizer assim, objetiva. Ela não atende realmente, vamos dizer assim, a quem deveria atender, porque se nós vamos fazer um projeto social de transferência de renda, que faça. Agora que chegue a quem realmente precisa, né? E que seja a solução do problema, não a criação de um novo problema. Só para complementar isso de João, veja, isso é a visão que eu tenho. Eu não entendo de política, apesar de discutir, apesar de fazer pesquisa, mas é uma máquina tão grande que a gente acaba se confundindo. Continuando, pegando esse gancho que o João falou, a visão que eu tenho é o seguinte, vamos fazer residencial porque bota o pessoal lá. Aí bota o pessoal lá, daqui a pouco vira uma favela vertical. Aí a gente vai ter que daqui a pouco indenizar esse pessoal, gastar com manutenção desse pessoal e o negócio parece que não se resolve, parece que só piora e sai da palafita e vai para uma favela mais robusta. Na verdade, então, uma ferramenta ali que parece que só muda de local, só muda de lado e o negócio realmente não se organiza. Vocês são empresários, vamos lá para você entender. Existe uma diferença entre o pensamento privado e o pensamento público. O pensamento público é do bem-estar social. Ou seja, não é um pensamento empresarial que visa o lucro. Não estou dizendo que visar o lucro é errado. Entendo o seguinte, para o governo, todo investimento na população existe um retorno. Entende, João? Existe um trabalho preventivo aí nesse negócio. Imagine que uma comunidade inteira, feito aquela comunidade das palafitas que pegou fogo ali, imagine você aí que está olhando a gente, essa comunidade, sem saneamento básico, sem as condições mínimas, sem água encanada. Então, quando você faz um projeto desse para as pessoas, para a população, certo? Vocês encaminham a população para uma casa que elas nunca tiveram, né? Água encanada, né? Saneamento básico, tudo direitinho, porque as unidades habitacionais são entregues assim. Pode ter um outro vício ali de construção, mas tecnicamente está entregando, está dando qualidade de vida às pessoas. Onde não se pagava, por exemplo, uma taxa de conta de água, conta de luz, já vai passar a pagar. O Estado arrecada ali. Uma parte desse dinheiro volta e o resto fica, João. Fica como investimento na população. Ou seja, se a cidade ela for totalmente organizada nesse sentido, vai ser melhor para todo mundo. Melhor para localização, para deslocamento, entende? Dá uma autoestima à população.
que tem a sua casa, que quer cuidar, pô, nunca teve, pô, agora eu tenho minha casa. Então é mais ou menos assim. Não é só totalmente, não vai resolver. Porque o déficit, você diz que não resolve, Marconi, porque o déficit habitacional é gigante em Pernambuco. Mas 66 mil unidades. Então, assim, imagine várias favelas, comunidades, como ele chama essa terminologia, eu não gosto muito, não, eu gosto de falar a realidade. É favela. Eu cresci numa favela e moro lá até hoje. E foi evoluindo essa favela. Hoje já tem ruas calçadas, as casas bem definidas, algumas partes lá foram indenizadas, foram feitos, estão terminando agora os habitacionais. Então, existe uma espécie de organização que isso gera renda, isso gera segurança, isso gera empreendimento. Né? Imagine como é que vão montar uma pizzaria naquela palafita. Né? Como é que vão montar alguma lojinha? Então, assim, o Estado, a política, ela visa essas ações preventivas, mas sabe que vai ter também um retorno, nem que seja a longo prazo, mas tem um retorno e de organização, ou seja, é importante, é bom, não é ruim. Então, veja, você está me dizendo que termina sendo um investimento. É um investimento. Para o Estado, não é isso? É um investimento. Então, se é um investimento, e por que não existe esse investimento de forma maciça? Mas veja, investimento é diferente da visão, e como eu expliquei, a visão pública visa o bem-estar social. Não visa ter lucro feito a visão empresarial, entendeu? Mas não está tudo interligado? Não, mas é diferente. Uma atividade empresarial é sua, por exemplo, a atividade de administrar condomínios. O Estado não se mete nisso. Você desenvolve, você se adequa, o que é que precisa para fazer, se adequa com a lei, abre uma MEI ou abre uma empresa, dependendo do faturamento, você vai se adequando, você manda na sua empresa, desde que você pague seus funcionários, desde que se pague os impostos, as taxas e tal, você se adequa ali nesse sentido. Mas quem manda na sua empresa é você, tecnicamente falando. E é diferente da política. A política, a casa do vereador é a casa do povo. A prefeitura deveria ser, né? Uhum. Deveria ser. Mas, enfim, o dinheiro que se pega é do povo, entende? Então, é como se você pegasse dinheiro do povo e investisse no próprio povo. E ali que tem que tampar um buraco, fazer uma rua, calçar casa, fazer um habitacional, um posto de saúde. Para a política é bom. Para a política, para o bem-estar da população. Mas, assim, para a gente finalizar essa parte de conjunto residencial, porque a gente tem outras perguntas para fazer, o que eu entendo é o seguinte, o governo vai lá, fez um habitacional, certo. Fez a entrega, tirou foto, bacana, beleza, tirou o pessoal, massa, cara, super apoio. Mas quem vai ser o síndico daquele empreendimento? Quem é que vai fazer a arrecadação da taxa de condomínio, por menor que seja, R$5, R$10? Quem é que vai pagar a água? Quem é que vai pagar? A gente tem relatos aqui de residenciais que foram entregues, que como foi entregue no outro dia foi tomado pelo tráfico. A diferença foi que o pessoal saiu de uma palafita e foi para um prédio. Então, eu acho que é isso que o João está querendo dizer, que a gente está cobrindo um santo e descobrindo outro. Uns casos dão certo, outros casos dão errado, né? Eu dei um exemplo aí de que deu certo aqui em Recife. Tem vários. Eu fui agora no 2 Unidos, lá. Logicamente, eu não posso comparar com um condomínio que veio da iniciativa privada, onde as pessoas compraram uma unidade cara ali, tiveram formação, não posso comparar, né, Marconi? Mas nem tudo assim que é pobre se entrega ao tráfico e tal. Existem casos. É importante que deixe claro que eu não estou falando isso. O que eu estou falando é o seguinte: como o Estado ele tomou conta daquela população, como o Estado ele através de recursos do próprio Estado, me parece o seguinte, que faz negócio pela metade. Toma aí, tu já te dei a tua casa, agora tu te vira para resolver. Mas ali já é uma questão de segurança pública, né? Não é como se o propósito único, né? O propósito único fosse exatamente o seguinte: terminou a casa, seja de que forma for, a qualidade que for, foi lá, tirou a foto, né? Fez a lobbyzinha ou política, virou as costas e deixa lá. Ou seja, não existe um projeto de continuidade. Existe exatamente o seguinte, o objetivo que é se autopromover. Mas aí é aquilo que eu disse a vocês, a questão da má administração pública e a questão das competências. Hoje, por exemplo, a gente não tem uma guarda municipal armada. O que é que acontece com isso? Os habitacionais, a maioria vem recurso do governo federal em conjunto com a prefeitura que se entrega. Aí entregou. Agora a segurança é dever do Estado. Mas esse Estado não é estrito senso, não é lato senso. É o Estado brasileiro, é o município, é a União.
entendeu? Então, assim, isso já é uma questão, não é resolver o déficit de moradia ali, diminuir um pouco, mas a questão de segurança já abrange outro sentido. Então, hoje o município de Recife não quer saber de segurança, eu posso dizer isso, porque as guardas são muito limitadas. Eles guardam os patrimônios, tipo do Recife Antigo, né, um colégio, alguma coisa nesse sentido municipal, uma unidade de saúde, né, do município, posto de saúde, enfim. Mas o que a gente defende é que se tenha mais um profissional de segurança ali na ostensividade e na preventividade, como diz a lei ali dos estatutos das guardas municipais. Então, veja, a gente resolveu o problema da habitação. Vamos lá. O pessoal dali, vamos dar um exemplo daqui mais próximo, um bode. Gravei lá também. Inclusive, eu gravei isso em 2019. Geraldo Júlio, quando foi no primeiro mandato prefeito, prometeu que o primeiro ato de campanha ia ser aquele habitacional do Encanto da Moça. Tá aí, nem terminou, tá no governo de João Campos já. Só para você ter uma ideia. Não é o João Campos do mal, não é o do bem não, o bem tá aqui. Mas tipo assim, não terminou. Tá terminando porque o governo Bolsonaro mandou o dinheiro. Entende? Então, ali o problema vai se resolver. De habitação. Vai se passar o pessoal da palafita e vai para onde? Vai para lá. E quem é que vai cuidar da segurança? Não, a segurança é com o Paulo Câmara, não é com a gente, não. Entende? Só que uma coisa está interligada à outra. O que aparentemente o que você está dizendo é o funciona, seguinte, aquele residencial ali pode, na verdade, se tornar um problema para a cidade. pode se tornar um problema, assim como era a questão das palafitas também. Só que nos habitacionais se organizou tudo direitinho, é mais fácil o acesso, tem água encanada, deu uma dignidade à pessoa. Ela conseguiu ter a sua própria casa ali. Vai pagando devagarzinho, como se fosse uma taxinha, R$100 e poucos, vai diminuindo, não sei quantas parcelas, mas vai dar para pagar. Mas aí que digo, a política esquerdista é assim. Infelizmente. Mas esse problema de habitação, Nelson, você está tocando na questão da política esquerdista, mas veja, é um problema que vem desde que eu me entendo como gente. Tu sabe quantas unidades o governo federal entregou só em Pernambuco? No caso, o governo atual? Sim. Não, sei não. 48 mil, João. Nunca na história desse país se entregou tanta casa. Nunca. Mais de 1.200.000 casas no Brasil todo. Essa informação eu não tenho, não. Pode ver, botar aí. Que você vai chegar lá. E isso é importante, está dando qualidade de vida. Agora, o déficit habitacional é muito alto no Brasil inteiro. E não dá para resolver. Tem que trabalhar aí uns 20 anos para poder resolver tudo. Continuando nessa linha, mas já saindo um pouco desses residenciais, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, enquanto político, como é que você consegue enxergar na avenida que leva o nome da cidade, Avenida Recife, certo? Você tem uma favela que é dentro do aeroporto. Quando os turistas estão chegando, estão vendo logo uma favela que foi invadido literalmente o aeroporto, né? Você, quando anda um pouco mais, chega ali mais ou menos ali perto do macro, você tem outra invasão, certo? Quando você passa do macro ali, que passa do Justiça Federal, você tem outra favela, e assim vai. E são tudo áreas, na verdade, que foram invadidas, certo? Áreas públicas, não foi feito nada por nenhum governante que estava à frente do poder. E aí depois começa aquela política de querer tirar, desapropriar e indenizar. Como é que você consegue enxergar isso? Veja, por que a prefeitura, por que o governo do estado não tem condições exatamente o seguinte, de atender a essa população e não deixar a cidade se favelar? A minha opinião é falta de vontade política. Falta vontade política, de fato. Eu tiro como exemplo... Nelson, desculpa, bicho, vamos ver. São quantos deputados que a gente tem aqui? São 49. E nenhum tem vontade. Rapaz, a maioria é tudo da base do governo. E tudo faz assim com a cabecinha. Cabeça de lagartixa. Aí fica difícil, Porque né? 1 ou 2 ou 3 ou 10 não tem, mas é muita gente sem vontade para resolver isso. Porque eu vou dizer um negócio a tu, viu? Toda vez que eu passo pela Avenida Recife, eu já sei o que o João vai dizer. Porra, essa favela aqui não tem jeito não. Eu tenho certeza que se ele ganhasse um dinheiro, já tinha mandado resolver aquilo ali, não tinha, João? O problema é o seguinte... Eu não falo nem tirar as pessoas dali, sabe? Não, eu tô falando de resolver. Dar uma moradia digna. É como ele disse. Se você sabia que essa, vamos dizer assim,
essa realidade, ela baixa a estima da população? Baixa. É por isso que a verticalização, primeiro a gente tem que ver que Recife é uma cidade inchada, que tem uma população muito grande. Então, qual é a proposta para diminuir e organizar um espaço? Primeiro você precisa entender, João, que esses espaços são zonas especiais de interesse social. Agora, Nelson, dentro desse raciocínio seu, veja, nós trabalhamos administrando condomínio e nós sabemos o quanto é difícil. Nós temos uma realidade aí, que é o Holiday, que foi interditado. E olhe que é no centro de Boa Viagem, bairro nobre de Recife, e a população que ali estavam pagando o condomínio, seja lá qual for, o pessoal diferenciado, vamos dizer assim, não conseguiram dar as manutenções devidas no condomínio, ao ponto dele ser interditado. O que é que nos garante que esses residenciais eles vão ter um plano de manutenção que nós sabemos que toda edificação tem que ter? O porquê não foi criado casas sem ser, vamos dizer assim, é difícil, porque terreno nós temos muito, pode nós não termos em áreas nobres, certo? Mas terreno nós temos muito. Primeiro, o que é que eu penso nisso? Eu penso numa realidade futura. A realidade futura é exatamente o seguinte: esses prédios, eles também serem, como é que se diz, interditados. Porque não vai existir manutenção se não existir um gerenciamento por parte do poder público. Veja, existe o direito de propriedade, né? Aí eu posso falar porque é nossa área, direito de propriedade. Então, quando você passa a adquirir a propriedade, o Estado não tem que estar metendo a mão ali, não. Isso tem que partir da organização da própria sociedade, do próprio condomínio ali. Então, isso vai conflitar com o direito. Imagina o Estado ditando o que, é que vai ser feito nessa realidade. Não pode. Mas veja, tanto pode que o poder público interviu no Holiday quando acontece um risco... Sim, mas para acontecer o risco, ele não foi, na verdade, de uma certa forma, permitido pelo poder público? Porque, veja, preste atenção, a partir do momento em que eu tenho um residencial, um edifício, que ele começa a mostrar alguns aspectos de falta de manutenção. Você tem que entender que qualquer coisa que perturba a ordem pública ou que vai causar um grande impacto, o Estado interfere, entende? Então eles deixaram acontecer, deixaram chegar ao ponto de... Quem deixou acontecer foram os moradores, João. A manutenção não cabe ao Estado. A manutenção da tua casa cabe ao Estado? Não. Então, por que a manutenção daquele Holiday caberia ao Estado? Caberia, a leitura que eu faço é diferente. É o poder público enxergar um problema lá na frente. Porque, veja, hoje a prefeitura subsidia algumas moradias de alguns, não são de todos. E é um custo para a prefeitura. Então, veja, a prefeitura está tendo um custo hoje significativo, mas ela poderia ter um bem menor, certo? Se ela tivesse feito um trabalho social, tivesse mandado alguém ir lá dentro, gente, a gente precisa, tem que cumprir isso, vamos ver, vamos... Você está entendendo? O investimento, né? Ele seria bem menor, né? E as consequências para o que ali estavam morando na época, né? Teve gente lá, eu fui fazer reportagem lá, teve gente lá, saiu de lá chorando, teve gente que queria morrer junto com o prédio. Então, veja, eu vejo essa realidade nesses outros residenciais. Você levantou 2 pontos que eu não esqueci aqui. Primeiro, porque não é feito casa, certo? No lugar dos prédios. Eu vou repetir isso aí para você não esquecer. Não esqueci não. É a questão de espaço, João. Recife é uma cidade que não tem como crescer. E tem aquela relação, você pega a lei do Presês, é uma lei... Mas obrigatoriamente tem que ser nos bairros nobres? Não é que tem que ser. Vou dar um exemplo para você. Ali atrás da Justiça Federal mesmo, tem um terreno ali que, meu amigo, dá uns 50 campos de futebol. Ali daria uma quantidade significativa de moradias. Porque você não pode deslocar a população daquela realidade deles e radicalmente deslocar que vai mudar tudo na vida deles. Entende? Por exemplo, por que vão tirar o pessoal do bode e colocar ali no Encantamoça? É muito próximo. Próximo do Shopping Rio Mar, próximo do Encantamoça, próximo do próprio bode ali. Então, entenda, tem que ter o mínimo de impacto possível. Isso está na legislação das zonas especiais de interesse social. Então, a melhor maneira de resolver essa questão é verticalizando. Ou seja, que você diminui aquele espaço. 500 casas é diferente de 500 unidades habitacionais. Então, você tem um desenho melhor na cidade ali. Entende? E a gente não pode arrancar as pessoas do cotidiano delas, não. Então, a lei protege elas. E se é para o bem-estar social e o bem-estar da ordem pública, a gente tem que manter. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Você levantou uma questão do que a gente chama no direito de um fato futuro incerto. Como é que você vai saber que aquela unidade daqui a 20 anos vai estar
podendo cair ou não, ou sem manutenção. Isso é fato. Isso tem que pegar, você tem que partir do pressuposto de que Mas, os Nelson, deixa eu próprios só dar uma condôminos pausa têm que aí. organizar seus Mas negócios. veja, Se por exemplo... o Estado, imagina se o Estado se mete aqui, deixa eu ver um condomínio que a gente Mas o Estado administrou. se mete, homem, no direito privado por conta do seguinte, a gente não paga cobra tanta IPTU, taxa... pô? Não, Sim. não é só isso não. Por exemplo, a gente tinha um Ali é o condomínio na Avenida município. Boa Viagem, que a Defesa Civil foi lá interditar o prédio. Por que E não assim, tem- a situação estava infinitamente melhor do que o Holiday. Não tem nem comparação. Então, na verdade, é o seguinte, volto a repetir, a impressão que me dá é que o governo gosta que isso aconteça, vai lá na frente e fazer campanha, tá entendendo? Mas como assim? O governo gosta que isso aconteça, se vai mudar em 4 anos, outro, né, não vai ser a mesma gestão, entende? Quando você fala isso de 4 anos, chega a me dar um frio na barriga, porque o que é que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que os políticos, sim, deveria ter, né, deve ter as eleições, ser escolhidos seus representantes e eles assumirem o papel junto às prefeituras, ao governo do estado, né, à presidência, isso tudo. Mas a estrutura, vamos dizer assim, organizacional, É um nome ela não difícil. poderia mudar. Ela tem que ter a estrutura, por exemplo, igual a minha empresa. Minha empresa eu tenho, é tudo setorizado. Eu tenho pessoal do contas a pagar, contas a receber, eu tenho pessoal do departamento pessoal, eu tenho a pessoal da contabilidade. Só que acontece o seguinte, exemplo, se Deus o livre acontece alguma coisa comigo e eu saio, outra pessoa que entrar ali, ela vai ter uma dificuldadezinha, mas consegue administrar. A empresa não para. Por que a máquina pública não pode ser desse jeito? Porque toda vez que entra um político e sai outro, sai mudando tudo. É cargo comissionado para lá, o cara perde cá e puxa para lá. Porque, veja, até o pessoal ganhar novamente, pegar essa passagem de serviço, ter o histórico do que estava, dos projetos que estavam em andamento, que estava em cada um, ter a força de vontade de quem está saindo querer passar. Eu não consigo encontrar viabilidade nisso, eu não consigo entender como é que isso funciona. Porque, veja, se eu tenho um funcionário aqui, e o funcionário percebe que eu vou botar ele para fora, e eu boto o outro para treinar junto com ele, ele já não passa o serviço. O que é que garante para nós, um político ganhando e saindo outro, os cargos comissionados, os caras vão passar o serviço? Nada. Então, é o seguinte, é uma quebra de continuidade de gestão. E só quem perde com isso é a sociedade. Porque daqui, e outra coisa, e nós sabemos que a maioria das vezes os políticos, quando entram, né, que são de outro partido, aqueles projetos que estavam em andamento, ele deixa de lado. Todo investimento, todo o tempo, todo o dinheiro ali investido, ficou. E aí ele segue. E quando segue, eles mudam o nome do projeto. Né? Sai de projeto isso para aquilo. Então é o seguinte, quando a gente começa a questionar isso, a gente vê o seguinte, que a realidade nossa, ou seja, a gente está enxugando gelo. A gente está enxugando gelo, seja na política, a gente está enxugando gelo, seja na segurança pública, a gente está enxugando gelo, seja no judiciário, né? E nós estamos enxugando gelo para todo lado que nós, vamos dizer assim, observamos. Nós só conseguimos enxergar o que funciona de fato, que é o seguinte, é as empresas. Cada um independente, com seus gestores, cada um correndo atrás da sua sobrevivência, de pagar o salário dos seus funcionários, de pagar os encargos, né, de, vamos dizer assim, de gerar riqueza, de Gerar renda. De gerar Mas são renda. coisas diferentes, João. Preste atenção. O que garante? Não garante nada. Que o outro governo, de outro partido, enfim, vá continuar alguma coisa. A gente pode tomar como exemplo, isso que eu já disse aqui, o habitacional Vila Brasil, que passou da gestão do PT de João Paulo, aí 8 anos passou para João da Costa, que também era do PT, não terminou esse habitacional, ficou lá parado. Na época se gastou 18 milhões de reais nesse negócio. Passou para o João Campos, tem lá, o programa de habitação era outro, mas ele não fez nada ali, agora está saindo no governo João Campos, porque pegaram um recurso do governo federal. Então, assim, não garante nada. Cada governo tem sua metodologia e sua implementação ali. Você pega o governo de Bolsonaro mesmo, não tem vergonha nenhuma de terminar a obra dos outros. Terminou a transposição do Rio São Francisco, o projeto Minha Casa Minha Vida, agora que passou, não você falou, verde e amarelo, mas tem algumas diferenças. Como Bolsa Família, antigamente era o Bolsa Escola, que antigamente no governo militar era o crédito estudantil, ou seja, coisas semelhantes. Que foi o que eu falei agora há pouco, que sai só mudando de nome. Né? Às vezes muda alguma coisinha outra ali, juntam os auxílios. Bolsa Família foi auxílio de Vale Gás, com Bolsa Escola e por aí vai. Então, assim, veja bem. Alguns projetos continuam-se nos projetos e outros não. O que eu vejo é que os projetos de infraestrutura, eles dão
né, um trava. Não, parece que eles querem dizer o seguinte: o pai dessa obra é a gente aqui. E se foi de outro governo, deixa para lá. Foi no governo tal. Que eu não estou vendo nesse governo federal de Bolsonaro. Ele, pelo menos está terminando algumas Pelo menos ele está situações. continuidade nas obras, não está começando nova, eu né? gosto disso, é fazer funcionar aquilo que já existe. Tem que fazer. Ô Nelson, saindo um pouco dessa parte habitacional, você, como o João colocou aqui no começo, você asseverou, você tem um projeto social em direito a Não, o Pernambuco. Endireita Pernambuco é um movimento social. Movimento social, É um né? movimento social que discute política da vertente conservadora e liberal. Mas você é engajado em projeto social. Eu Sim, já a gente acompanho sempre você na ajuda. rede social. Sempre ajuda as pessoas. A população de baixa renda, né? Existe uma diferença de assistencialismo para altruísmo. São coisas diferentes. O assistencialismo seria a força do Estado dando assistência social. Ou seja, imagine um assistencialismo obrigatório. É como se fosse obrigatório você fazer uma doação, né? É diferente do altruísmo, que os recursos são da iniciativa privada e você está ajudando uma pessoa porque você realmente quer ajudar. Então a gente gosta de colocar isso na cabeça das pessoas. Ajude o próximo. Diga aí para o nosso seguidor, quem está nos acompanhando aí, algum projeto social que você teve o dedo ali. Bom, tem alguns empresários, como o Marcos da Unib, né? Mandar um abraço para Marcos. É um cara que sempre me ajuda ali do preparatório da escola militar. Ele às vezes doa 300, 200 cestas básicas. E aí eu disse, Marco, ó, em vez de tu doar uma cesta básica, essas cestas básicas nessas Hospital do Câncer e nessas outras instituições, vamos fazer o seguinte, vamos mandar diretamente nas comunidades para tu entender essa realidade. E tu vai ver a reação das pessoas, elas realmente precisam. Então a gente ajuda nesse sentido, com muito altruísmo. Você veja, isso não tem dinheiro público nenhum. São doações feitas à escola militar, de preparatório militar, e que eles repassam essas doações para as comunidades. A gente teve a oportunidade de fazer em Passarinho, a gente teve a oportunidade de fazer no Joana Bezerra, a gente teve a oportunidade de fazer nos Coelhos. Então, várias realidades. A gente não expõe muito porque a gente conflita, né? Eu parto do pressuposto do seguinte: quando você mostra uma doação, não é que você está se expondo à miserabilidade das pessoas. Dependendo do tipo de exposição, aquilo pode incentivar outras pessoas a fazerem essas boas ações. Então, eu me lembro que vocês também, eu participei com vocês numa distribuição, numa comunidade, eu esqueci o nome da comunidade, rapaz. Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos, né? Por ali, né? Já de São Paulo, né? Por ali. Foi duas, uma em já de São Paulo. Então, uma na Iberibeira e outra já de São Paulo, né? Então, assim, você doa diretamente às pessoas, é muito legal, porque você vê a realidade, a satisfação. Muitas empresas doam diretamente às instituições, né? Mas você não sabe ali como é que vai ser distribuído, se vai ser para as pessoas que realmente precisam. Eu gosto de fazer diretamente com as pessoas que precisam mesmo, principalmente nessa época de pandemia. Esses últimos 3 anos tá difícil para as pessoas. Você também tem um trabalho forte de fiscalização nos serviços públicos, sim, né? Sim. Eu estava acompanhando a tua rede social e você bateu forte aí na questão dos celulares, não foi? Entre outras, acho que foi dos vereadores. Eu acho que tudo que é gasto, tudo que é... Da LEP, né? Da LEG. Não, a gente... Na Câmara dos Vereadores. E também o aumento da questão das verbas de transporte para os deputados estaduais aqui de Pernambuco. Aqueles carros de luxo, né? SUV, né? SUV é carro de luxo? Né? Uma Land Rover é o que é isso? Ah, uma Land Rover. Isso é o Fiquei até preocupado que eu ia vender meu carro. Olha o pobre que tem dinheiro para comprar isso. Aí, esse carro... Era um orçamento que ia aumentar muito. Para você que está me vendo aí, o orçamento dos 49 deputados lá, toda aquela estrutura da Alep, 49 deputados, é quase $500 milhão. Não é milhão não, é bi. Então, assim, os caras queriam aumentar mais ou menos ali R$6 milhões a mais. Na época de pandemia, eles com acesso remoto e tal. Não, tem que ter um carro. E a gente viu que aquilo ali era ruim. Pô, espera aí, menino. Esse negócio fica em casa, o povo perdendo emprego, indo no ônibus lotado, no metrô lotado, transmitindo coronavírus para todo lado. Então, e os deputados, um carro, o salário dele não dá para comprar, não. Pelo amor de Deus. Isso aí, eu sempre vou votar contra, bicho. Ô, Nelson, tu tocasse num ponto agora interessante, porque essa onda do fica em casa,
os políticos seguiram a risca isso aí, né? Porque ninguém ouviu falar de político nenhum. Mas é bom ficar em Eles casa estão ganhando até hoje, um né? salário desse aí, 20 Porque os vereadores e os deputados, tudo em casa, ninguém viu ninguém. Eles já ficavam em casa, né, João? A impressão que eu tenho é que esse lockdown dos Aí políticos aproveitaram. tá um bom tempo, né? A maioria engordou. A maioria ficou tudo gordinho. Agora, Nelson, deixa eu te fazer uma pergunta. Veja, assim, eu tenho 37 anos, 36 ou 37, depois eu vou até fazer conta. E eu me deparei, eu achei Quer que eu sabia, diminuir? eu achei que eu sabia de muita coisa. Ele comeu 10 anos aí. Viu? Porra. E vi que eu não entendi absolutamente nada de política. E com essa última política, essa última movimentação, a rede social ajudou bastante aí. E a gente viu, pelo menos eu vi, alguns políticos aí que eu faria campanha, que eu votei, inclusive, neles. E a decepção, meu amigo, foi tremenda. Aí, Nelson, assim, eu tô lhe perguntando porque qualquer pessoa que eu posso sentar, ser também um desses. qualquer pessoa que sentar nessa cadeira, eu também vou fazer essa pergunta. Qual a garantia que eu vou ter que eu fazendo, lhe apoiando, eu votando em você, lá na frente, acabou-se e fica nessa, vai lá no... Porque é a impressão que eu tenho. O pessoal vai lá Marconi, eu pra não tenho como tribuna lhe dar e- uma garantia. Agora é o seguinte, eu sou um cara que sigo à risca meus princípios e meus posicionamentos. Você já foi oferecido várias situações para mim. Vem-te embora para cá, né? Assim, deixa de fazer essas reportagens aí. Vem-te embora trabalhar com a gente. Eu não vou nem dizer não para não dar rola aqui, processo e tal, mas assim, eu sempre fui um cara da direita mesmo, desse pensamento, sabe? Que queria enxugar o Estado, que quero uma política melhor, otimização e as transparências, né? Você hoje não tem transparência praticamente nesses portais aí. É muito complicado. É diferente da Câmara dos Deputados Federais. Você consegue ver tudo direitinho para onde vai, onde está. A gente quer uma coisa dessa, Marconi. A garantia é o seguinte: se a gente não corresponder, não vai ter eleição de novo, não vota mais. É mesmo, Essa é a 4 anos é garantia. difícil, viu? Velho? Não vota mais. Acho o seguinte: o povo tem que olhar, porque o povo foi acostumado no assistencialismo. O povo tem que se acostumar a cobrar dos políticos. Porque imagine tudo o que está funcionando, que é público, é com o seu dinheiro. Então aquele serviço ele tem que estar bem. Ele tem que estar, 100%. Agora não adianta nada se você é uma pessoa que se vende por 10, 20, 30, 40, 50 reais. Divide esse dinheiro aí por 4 anos, vai dar bem pouquinho, centavos, né? Então aquele dinheiro era dinheiro de um hospital para ser feito, de uma rua para ser calçada. Mas uma rua, Nelson, uma rua. Às vezes tu tá vindo com o teu carro, bate no buraco, vira, morreu. Eita, morreu por causa de uma rua que não era calçada. Aí, imagine que não morreu, vamos ser radical. Mas tu vai lá para a unidade de saúde, vai gastar. Então, ou seja, tudo vai ter custo do próprio cidadão, porque quem paga é tu, João. Quem paga sou eu, quem paga é você que está nos vendo aí, quem paga é tu, Marconi. Então, assim, o povo tem que cobrar os verdadeiros, né, dos verdadeiros políticos, o serviço público de qualidade. E quando o povo acordar e que cobrar o político de verdade mesmo, e ele entender o seguinte: se eu não fizer, bicho, eu não vou continuar, aí a política muda. E para mudar você tem que renovar. Então, assim, é isso. Você não vai ter uma garantia real, porque você não sabe do futuro, nem eu. Entende? Mas vamos supor, se tu não cumprir aquilo que tu prometesse, ou tua forma de pensamento, não vai continuar na política. Então, quando o povo começar a fazer isso, a gente vai ter bons políticos e políticos de qualidade. Como é que tu enxerga hoje, Nelson, o cenário político, né? Analisando do ponto de vista do que nós temos aí hoje? Hoje tem uma guerra, bicho. Hoje você pega o Brasil, ele está polarizado. Tem a direita e tem a esquerda, não tem nem espaço para centro, não. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Você vai ver essas pessoas, né, nessa vibe aí. Ou você é daquele que defende um Estado gigante, ou é daquele que defende um Estado mínimo. Ou você defende as liberdades de todas as formas aí, até libertinagem, ou você... Não, peraí. É um negócio... Tem liberdade, mas... Né? Porque Ou você defende a regulação do Estado, da mídia, da reportagem, das redes sociais, ou você vai para o outro lado. Não, aqui todo mundo pode fazer o que quiser, falar, agora você vai ser responsável, que a Constituição já garante isso. Né? Assim, direito de resposta, garante indenização. Né? Enfim, eu não concordo com regular a mídia, né? Concordo de maneira nenhuma. Então você vê um país muito extremado e você vai ter que ter um lado.
Agora eu te pergunto, por exemplo, a gente não consegue, e eu consigo ter uma leitura sobre isso, nós não conseguimos hoje ter uma terceira via. Porque é como você diz, né? Nós temos a esquerda e temos direita. Mas, por exemplo, quem não gosta do Bolsonaro ou do Lula, você não tem uma opção. Ou não vai ter no segundo turno. Porque é o seguinte, as outras opções estão muito distantes. Ou seja, a situação nossa enquanto país, ela está tão crítica, que você está o seguinte, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Você está entre o capeta e a salvação. É mais ou menos isso. Você não tem o mesmo termo, deixa eu dar um tempo aqui para eu pensar, deixa eu ter uma nova alternativa, deixa eu passar um tempo no... Você não tem uma alternativa. Aí eu te pergunto, nós estamos, na verdade, vamos dizer assim, é como se nós tivéssemos com um revólver em roleta russa, né? Não, eu não enxergo assim, veja. Quando eu digo extremado, é que tem uma parcela da população que realmente é uma parcela de esquerda e tem uma parcela da população que realmente é uma parcela da direita. Ou seja, acho que você tem que analisar os princípios e esquecer as figuras. Se você for um cara que defende, por exemplo, as minorias e esses direitos, né, de minorias sobrepõem alguns da maioria, então você é um cara de esquerda, praticamente. Se você defende que o Estado seja grande mesmo, desarmamento, isso tem que estar, a política de segurança tem que estar na mão do Estado, você é um cara de esquerda, entende? E se você for contrário a isso, você tem uma tendência a ser um cara da direita. Ou seja, se você acha que, por exemplo, os direitos LGBTs, enfim, deve ter direito para todo mundo, essa é a realidade. Mas que algumas coisas são demais, tipo cirurgia para criança, né? De troca de sexo e várias outras situações que eu já peguei projeto assim, a nível federal, e era um negócio triste. Ou política de liberação de drogas, essas questões aí. Se você defende isso, então você tem que procurar um lado. Aborto. Recentemente você viu o Lula defendendo o aborto. Ou seja, que ele acha que aborto é um método contraceptivo. É um entendimento dele. Eu já não acho, eu penso diferente. Eu acho que o Estado dá muita coisa para que não se tenha essa gravidez indesejada. No Estado da camisinha, o Estado da DIU, pílula do dia da seguinte, injeção, DIU, faz vasectomia, laqueadura. O Estado dá um coquetel disponível em todas as unidades de posto de saúde, né? A pessoa dizer que foi estuprada lá, vai receber um tratamento e tal. É uma ação condicionada à representação. É meio que tipo o seguinte, o pessoal não tem bandeira para levantar e levanta qualquer bandeira que apareça. Aí eu estou dizendo o seguinte, não, de política de minoria, aí você é um cara de esquerda. Então eu acho que a população está assim, extremada, e talvez tenha uma grande parcela mesmo de esquerda e uma grande parcela de direita. Não tem espaço para aquele meio termo, entendeu? E hoje o meio termo que aparece são meio termo meio lá meio cano. Você pega um Ciro Gomes da vida mesmo, ele é esquerda, pô. Não, mas Ciro é centro. Não, Ciro é de esquerda. Sempre foi de esquerda. O pensamento dele é pensamento de esquerda. Quando eu falo Ciro, é porque Ciro teve 12 milhões de votos. Não é assim? Você pega um Sérgio Moro da vida, que agora não sabe se é candidato, que não tem partido. O Sérgio Moro é um cara mais à direita, mais liberal. Ele esquece essa questão dos costumes, mas é um cara à direita. Ele pensa mais ou menos assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que cada candidato tem um perfil e cada um envereda de forma... Lógico, todos vão apresentar projetos para vários segmentos da população. Mas a gente sabe que cada candidato, cada deputado, ele envereda mais por uma área, né? Me cite, assim, 3 pilares, se assim eu posso chamar, que você diz o seguinte, olha, eu vou enveredar por essa área. Eu tenho um projeto para um bocado de coisa, mas esses 3 projetos aqui eu vou bater forte. Fé, vida, família, empreendedorismo. Acho que isso aqui é o que vai mudar. E liberdades. A liberdade, se a gente não tiver, a gente não tem liberdade de crença, a gente não tem liberdade de ter a família, a gente não tem liberdade de empreender. Então, assim, a liberdade é o primeiro pilar. Entende? Então, assim, o direito mais importante para a gente é ser livre. Até mais do que a própria vida. Porque o que adianta você ter vida e estar lá enjaulado, numa masmorra ou preso? Não é uma vida subhumana, né, de bicho. Então, a liberdade ela é tão importante. E, nesse momento, a gente está brigando por liberdades. Entende? Você, por exemplo, você dizer hoje que portar uma arma, né, que praticar uma atividade desportiva, ou uma coleção,
ou praticar de caças autorizadas, você dizer isso para uma pessoa, as pessoas dizem logo que você é violento, que você digamos assim, sei lá, bandido. É mais ou menos isso que o pensamento de esquerda diz. Mas não vê o outro lado, que pode ser uma atividade empresarial, pode gerar renda, pode gerar as competições, arrecadação para o Estado. Esportiva, né? Tudo isso dá um controle às pessoas. Estou citando isso como exemplo, para diferenciar esse tipo de pensamento de direita e de esquerda. Bem, a gente está se caminhando para o final, né, João? É. Primeiramente, quero lhe agradecer por ter aceitado o convite. E volto a repetir e insistir aqui para o nosso seguidor. Nelson foi uma pessoa que nos chamou a atenção pela reportagem que ele fez, que é onde a nossa empresa ela fica situada, né? Então, de fato, hoje a gente tem uma insegurança muito grande. A gente, quando sai do nosso escritório, é correndo para dentro do carro e saindo o mais rápido possível, porque Setúbal realmente ele está perigoso. tá perigoso, tem Não muitos só assaltos. Setúbal, né, Marconi? Eu estou falando de Setúbal pela reportagem que ele Pernambuco. fez, tá entendendo? É. Mas a gente deixa o microfone aberto aí para qualquer candidato que queira participar do nosso podcast. E hoje, Nelson, te agradecer bastante por isso, né, João? Te agradecer sobre a sua vinda aqui, ter aceito o nosso convite. Vamos abrir espaço aí para você falar sobre os seus projetos, né? Qual é o seu plano aí de gestão, né? Suas propostas de gestão, em você vindo a ser deputado estadual, e para que o nosso público faça uma leitura aí e aposte em você. É isso que nós queremos, né? Nós vamos dizer assim, almejamos exatamente isso, entendeu? Na verdade, João, realmente é dar microfone para todo mundo. Se algum político de esquerda, porque eu aprendi uma coisa com um advogado muito experiente. A Ability hoje ela é em cima do muro. E em cima do muro não quer dizer que a gente não se posiciona. Eu não estou me escondendo em local nenhum. A gente consegue ver os dois lados e se posicionar, lógico. Então, se algum político de esquerda quiser vir aqui lançar sua plataforma, a gente quer dar voz para que o pessoal ele possa se posicionar com base no que você está dizendo. Aqui você está livre, você pode dar os seus projetos. Nós aqui, a gente sempre vai empurrar, vai questionar, porque somos da população, lógico, e sentimos a dor de quando a gente vota errado. E a gente quer o melhor para o Brasil, queremos o melhor para o Brasil. O melhor para o Brasil é o melhor para mim, tá entendendo? Não tem como eu não ser egoísta em pensar nisso. E nesse sentido aí, Nelson, seria interessante você seguir fala um pouco aí sobre quais as suas ideias, quais os seus projetos, né? E de preferência que seja para o nosso segmento, entendeu? Um dos pontos positivos aí é a segurança. A segurança realmente ela eu acho que está chamando a atenção aí da população. Assim, projeto para segurança, você pega Paulo Câmara, prometeu um kit ao policial militar, e esse kit foi mal. O microfone. Projeto para segurança. Foi pedir para ele fazer o plano de governo aí, ele desligou o microfone. Desculpa, foi brincadeira. Na segurança pública, a gente tem que equipar os policiais militares. A gente pensa também a fazer um projeto a nível estadual para integrar a comunicação com as forças de segurança pública, mais ou menos como funcionou na Copa do Mundo. Imagine que em uma perseguição, numa BR, a gente tem uma comunicação aí com a Polícia Rodoviária Federal. Então, isso é muito interessante. Isso funcionou na Copa do Mundo. E teria praticamente um investimento nessa comunicação, nessa rede de comunicação dos 3 entes federados, tanto o município quanto o Estado e a União. É bem importante. Outra coisa é preparar a Guarda Municipal. Ou seja, as guardas municipais de Petrolina, por exemplo, a Guarda Municipal do Cabo, são guardas municipais armadas. Ou seja, quem desarmou a Guarda Municipal de Recife? É o governo do PT na época. A Guarda Municipal foi a primeira guarda armada do Brasil. É descendente da Guarda Imperial. Ou seja, para organizar o Estado mesmo ali, o Império na época. E a nossa Guarda Municipal, ela tecnicamente, ela está sendo usada para captação de dinheiro, de recursos, de multas, né, através da CTTU. Organiza o trânsito e tal, mas arrecada milhões de reais e a gente não sabe o que é feito com esse dinheiro.
né? Não tem uma proposta, por exemplo, de reeducação no trânsito. Você vê uma coisa mínima ali. E nem equipar a própria guarda. Então, eu acho o seguinte, tanto a guarda como a polícia, as polícias e as forças de segurança têm que estar trabalhando junto para melhorar o bem-estar e a sensação de segurança. Porque nunca é 100%, João. Nunca é 100%. Então, esse é um dos projetos, criar essa rede integrada. Né? Brigar pelo policial militar, porque ele está ali na linha de frente na ostensividade e preventividade. Hoje, o Estado, ele que é a única força armada que fica na rua, de fato, fora alguns municípios que deram essa autonomia, dos 184, só 2. Olinda está nesse processo, né? Mas ainda não está formalizada. Mas compraram até armamento, doaram para Olinda, mas ainda não está, de fato, sendo utilizado. Então, assim, para a população entender o que a gente está falando, vou dar um exemplo real do que aconteceu lá. Um amigo meu saiu não vou dizer nem quem é, se eu citar a história. Um amigo saiu de uma empresa, investiu aí o dinheiro numa pizzaria e estava lá, ó, tudo certinho, a pizzaria dele, legalizada, arrecadando imposto, dando, né, para o Estado, contratou um funcionário, tá, aquele negócio todo. Sofreu um assalto. De frente à pizzaria tem uma escola municipal e uma praça municipal que deveria estar sendo guardada pelas forças de segurança municipais. Se tivesse uma força de segurança armada ali presente, não interferiria nesse, de forma negativa, né, mas positiva nesse acontecimento. E o que foi que aconteceu? Levaram as máquinas do empreendimento do rapaz. E ainda, né, um funcionário que estava lá, ainda não estava aberto, aquele negócio todo, mas estava lá fazendo alguma manutenção, né, foi aí alvejado, não morreu. Moral da história, esse que foi alvejado foi para a unidade de saúde e isso gerou um custo. Ou seja, a falta de segurança já gerou um custo na saúde. E a falta de segurança já gerou um déficit na arrecadação do Estado, porque o cara quebrou, não vai comprar mais produtos, não vai pagar mais o funcionário, né? Então deixou de arrecadar o Estado. Então, para você entender que a segurança interliga tudo na política. E é uma coisa que está faltando no Estado de Pernambuco. O Estado de Pernambuco chega a ser... né? Então, a gente tem que voltar os olhos para a questão da segurança, para garantir o empreendedorismo. Então eu posso dizer que tu vai bater muito forte nessa questão de segurança pública. Segurança, CAC, polícia, agente socioeducativo, hoje é uma função que não tem regulamentação. Não tem. Ou seja, tem que ter regulamentação. E nos outros estados não tem? O policial penal, que é aquele policial que está ali cuidando dos presidiários, também tem que ter segurança. Tudo isso é segurança. E tudo isso envolve diretamente ali a população. Mesmo a população, mas você não tem nada a ver. Tem, porque quando acontece alguma coisa, quem é que está sofrendo ali? É a própria população. Aí tem muitas coisas para segurança. Por exemplo, o policial, todos integrados nesse projeto, você pega uma cidade feita Terras Novas, lá não tem quartel da Polícia Militar, não tem destacamento. Então, é o seguinte... o Estado fazer um acordo com o município e alguns policiais nas suas folgas e guardas municipais também ser deslocados para fazer a segurança daquele Estado. Agora, para isso acontecer, tem que ter uma preparação, né? A gente pensa aí, se der tudo certo, numa academia de formação conjunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que nós não conseguimos ver... Isso é só para segurança, viu? Policiamento na cidade. Por que nós não conseguimos ver? Quando nós observamos policiais na Avenida Boa Viagem, exemplo, estou citando, é porque algum político importante está hospedado em algum hotel daquilo. Ou vai ter algum evento. Não, tem policiamento, o efetivo é pequeno, João. Mas é isso que eu estou falando. A cidade tem, né, a cidade tem mais de 3 milhões de habitantes. Tem 1.600.000 eleitores. Só para você ter uma ideia desses números, são gigantescos. Então não dá. Imagine, Recife tem 94 bairros, 513 comunidades, porque os bairros saem se dividindo, né? No meu, por exemplo, de Joana Bezerra, é Areinha, a parte da Realeza, parte da Vila, isso é catalogado como comunidades, entende?
Você vai em Jardim de São Paulo, tem o Planeta dos Macacos, não é assim? Jardim Planalto. São comunidades dentro do bairro e a realidade só de Recife é monstruosa. Então a gente precisa aí investir nessa integração das forças de segurança. Tem que insistir nisso para que o Estado, em conjunto com o município e com as forças de segurança aí federal, possa obter resultados. Você pega a Polícia Rodoviária Federal fazendo apreensão de drogas recordes nesses últimos 3 anos. Então é isso. Ah, mas o que é que isso tem a ver? Não? Se aquela droga é para onde? É para tua favela, cara. Aquilo ali destrói a vida das pessoas. Meio mundo de jovem que poderia estar ali, ó, fazendo alguma atividade boa, não, está entregue às drogas. Aí rouba tudo dentro de casa, furta para vender, para sustentar o vício. Então só quem tem famílias destruídas pela droga sabe o que essa desgraça faz na vida de uma família. Para ter político defendendo isso. Rapaz, esse relógio teu é igual de Bolsonaro, velho? É não. É não? Esse é mais antigo. Parece que só, né? Olha, esse relógio aqui é da época que eu tirava 1/4 de hora na Força Aérea Brasileira. Eu sou da segunda turma de 2003. O de Bolsonaro é melhor, pô. É aquele outro Cássio laranja. Ah. Esse aqui é melhor, assim, mais antigo, né? Bem, e aí, João? A gente tá chegando ao fim agora, né? Estamos chegando Mais no fim. alguma Agradecer a Nelson, agradecer pela sua presença, né? Ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui, ter falado um pouco sobre quem é Nelson, né? Qual é a visão dele, qual é o projeto dele, né? O que é que ele pretende fazer, né? Passar para os nossos seguidores que o Nelson já foi candidato a deputado. Tivesse quantos votos, Nelson? 7.788. Já foi candidato a vereador. Vereador também, né? Da Agora última em eleição, 2020. né? 2020. Tivesse quantos votos para vereador? Teve 1.300 e um quebrado. Não. É difícil, foi uma eleição muito difícil, porque a pandemia impôs uma série de restrições e parece que o assistencialismo ficou solto, né? Os políticos comprando voto adoidado. A nossa política não é assim. Nossa política é ideia, é discussão, é escutar, é fiscalizar, é ver o bem-estar da população real. Então, se você quer mudar realmente, procura uma pessoa nesse nível aí. Não precisa ser eu, não. Mas procura uma pessoa que realmente discuta a política, que faça a visita, que vá lá, que olhe, que lhe escute. E não aquela que só chega de 4 em 4 anos oferecendo alguma vantagem, porque aquela vantagem ela está tirando da sua rua que era para calçar, do médico do posto de saúde que não tem, do dentista que não tem, da segurança pública lá. Então, de todas aquelas irregularidades, saneamento, falta de saneamento, o esgoto estourado que a gente vê, uma barreira caindo que não tem geomanta, muro de arrimo. Então, a gente pega essas realidades, sabe, João? Falta d'água, falta de investimento. Você chega ali em Alto Santa Terezinha, você chega em Dois Unidos, no Morro do Morcego. Meu amigo, é muita bronca e o Estado parece que está assim, ó, sem fazer nada. Por isso que eu não gosto dessa gestão socialista. Tem que ver o problema da população e partir para ação, de fato. Nelson, falar de política eu acho que é um assunto que a gente não consegue finalizar, né? Não tem fim, né, João? Não tem fim, porque... É tanto problema que não tem fim. É tanto problema que não tem isso. fim. Mas queria agradecer de coração aí a sua presença aqui, certo? E todos os nossos convidados que nos visitam, nós temos uma pergunta que nós fazemos, né, Marconi? É verdade. Uma pergunta. Se você, na verdade, conhece, segue aí as nossas redes sociais, você vai saber. É a Habilit Serviços. Tornando fácil é o nosso slogan, viu, Nelson? Eita, poxa, velho. Rapaz, tem que combinar antes, viu, Ainda João? bem que isso é A gravado. gente tem que combinar com esse pessoal, viu? Ou ainda bem que não isso é pode gravado. combinar. Oi? Não pode combinar. A gente tem que ter o feedback assim, se o nosso slogan tá na boca do pessoal ou não. É verdade. Meu Então, irmão, tá, não sei não, João. Habilit Serviço, tornando fácil. a difícil tarefa de ser síndico, meu É amigo. difícil tarefa ser síndico, beleza. Então, grava esse slogan aí, porque quando você estiver lá em Brasília, você vai ouvir falar da nossa administradora aí, tomando conta do... Fala de novo aí que isso não é gravado. Bem, Habilit Serviço, tornando fácil. Não, isso eu já sei. Tornando fácil a tarefa de ser síndico, não é assim? Beleza. Exatamente. Habilit Serviço. Sim, mas aí vai ter que entrar aqui naquela introdução, né? Pra vocês chegarem e perguntar isso. Isso é uma brincadeira, na verdade, Isso é que a gente brincadeira. faz com todo convidado. Então, Nelson, obrigado aí por ter vindo, certo? Obrigado por ter aceitado o convite. E mais um entrevistado, né, João? Mais um. Mais um entrevistado. Então, chegamos a um fim de mais um podcast aí.
a gente quer deixar registrado aí que você que chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe nosso material. É muito material voltado para o segmento condominial. Estamos entrevistando aí propensos políticos e estamos canalizando energia para saber quais são as propostas dele para o meio habitacional, né? Que trata de várias situações. Então, muito obrigado a você, um beijo no coração e até o próximo.